muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, internacionais e nacionais. E hoje nós vamos falar sobre a justiça catarinense e sobre a posse do desembargador João Marcos Bucchi, que está aqui já nos bastidores. Vou recebê-lo. Muito bem-vindo, João Marcos. Olá, bom dia, Sofia. É um prazer estar aqui com vocês no Mural da Manhã, um programa que eu acompanho, né, quando posso, e estou à disposição aí para conversarmos um pouquinho sobre as questões da justiça e sobre as questões da vida, né, que interessa a todos nós. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui hoje. O João Marcos Bucchi, além de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é autor, mestre em ciência jurídica, criminólogo e formador da EFAM. Muito bem-vindo. E para começar, eu queria te perguntar por que alguém gostaria de ser juiz, gostaria de ser desembargador num período tão difícil da humanidade? Olha, na realidade, a carreira da magistratura, ela desperta, né, o interesse em muitos. É claro que tem a questão da estabilidade econômica, né, mas especialmente o interesse daqueles que desejam ser instrumento da justiça, é, ser um instrumento que possa contribuir para com uma vida mais justa, né? Então, esse é basicamente um sonho, claro que é algo muito romântico, porque o dia a dia do magistrado não é aquele glamour, não são aquelas causas tão apaixonantes. Existe muita burocracia, muitas coisas que são até é, é, que aborrecem no dia a dia, né? A gente vai trabalhando e acaba não tendo aquela paixão por tantas coisas. Mas é uma profissão que realmente traz essa possibilidade de despertar essas paixões, e eu costumo dizer assim, de você levantar pela manhã é, é, com vontade, eu estou indo ao fórum, eu estou indo à justiça para trabalhar e para tentar fazer um pouquinho a diferença, né? E eu considero que, especialmente nesses tempos, né, tão difíceis, em que há um discurso de ódio muito forte, uma, uma intolerância muito forte, muito grave, né? Como eu coloquei no meu discurso de posse, não faltam valentões que desejam um retrocesso, né, democrático, que desejam um retorno, por exemplo, no Brasil, à ditadura, mas isso é um fenômeno mundial, né? A gente tem visto em muitos lugares do mundo, e pessoas desavisadas, pessoas que não compreenderam, não elaboraram ainda todo o nosso passado e como nós chegamos até aqui, pessoas desavisadas que acabam apoiando discursos assim, né? Então, a magistratura e o juiz de direito pode, de certa forma, ser uma retaguarda da Constituição, né? Ser considerado alguém que trabalha na defesa e na garantia dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, é você conseguir demonstrar para as pessoas que, nada obstante, você não possa tudo, né? Não absolutamente, o juiz não é alguém que vai, como diz Manuel de Barros, por mais que você queira, um juiz não consegue fazer com que um passarinho pouse no fundo de um oceano e um peixe pouse num galho de uma árvore. Quer dizer, existem coisas que não são possíveis. Porém, você, como juiz, pode sim trabalhar para tentar dizer não há muitas iniciativas e muitos projetos que visam realmente o retrocesso
um retrocesso na democracia, um retorno, eu diria que às vezes não é nem um retorno ao período da ditadura, mas é um retorno ao pré-iluminismo, em que cada um tem que pegar o seu tacape e sair se defendendo, né? Então, essa função da magistratura é algo muito importante e para mim, não há escolha. Esse é o caminho, que deve ser seguido. Sim. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença entre um juiz e um desembargador. E você falou sobre isso, que no exercício da profissão, os sentimentos românticos sobre a carreira vão se confrontando com a realidade, né? Com essa realidade dentro do poder judiciário e fora dele. O que fica? Sim, a diferença, então, entre um juiz e um desembargador é assim: os juízes, eles atuam nos municípios, nas comarcas, a gente chama, e julgam, então, aquelas causas, os conflitos que são levados até ele, né? Até o juiz. Então, ele vai dizer, por exemplo, se um proprietário tem o direito de realizar o despejo de um inquilino, se uma pessoa que tem uma dívida, um crédito para com outra pessoa, que não, eles não entram numa composição, então o juiz vai dizer se esse crédito é devido, qual é o valor, ou então um divórcio, uma separação litigiosa, uma guarda de filhos, pensão alimentícia, todos esses fatores, essas relações humanas, que quando existe um conflito e esse conflito não se consegue decidir entre si de maneira, né, pacífica, é levado à justiça e o juiz, então, com base na lei, na Constituição, vai proferir seu julgamento, né? Se a pessoa se sente injustiçada, não concorda com aquela decisão, com aquela sentença, a pessoa pode recorrer. Então, por lei, ela pode dizer: não, eu desejo recorrer. Claro que será através de um advogado e tudo mais. E esse recurso, que visa, então, reformar essa decisão, essa sentença desse juiz, chega a um tribunal de justiça, um tribunal, cada estado tem o seu tribunal. No Tribunal de Justiça existem, então, desembargadores, que é o cargo que atualmente eu ocupo, que se reúnem periodicamente para analisar aquela sentença, aquela decisão, se está certa ou se não está certa, se precisa ser reformada. Então, os desembargadores, eles são, a gente considera uma segunda instância de julgamento, né? Em que as pessoas que não concordam com aquele julgamento feito lá na base recorrem e o tribunal, através de seus desembargadores, vão avaliar, então, aquela sentença. Também nas questões criminais, né? Em uma condenação, se o réu não concorda e pede e insiste na sua absolvição, ele recorre da sentença, ou se o juiz absolve, o promotor de justiça não concordando, pode recorrer para que o tribunal avalie se a sentença está certa ou se deve ser reformada com condenação por aquele crime, e assim por diante. Então, esse é mais ou menos o trabalho do desembargador, que é tão importante quanto o do juiz, porém, ele é um pouco mais abrangente. As decisões dos tribunais, elas servem muito, como a gente chama, como precedentes. Então, os juízes lá nas cidades, eles utilizam aqueles julgamentos dos tribunais para seguir aquela linha em geral, né? Então, é essa a responsabilidade maior por essa extensão. No que se refere ao sentimento romântico, eu sempre falo, mas eu me considero ainda um romântico nessa toada da Roma antiga, né? De acreditar na justiça, de acreditar que não há outro caminho. Por mais que o dia a dia das pessoas seja difícil, e eu não vou jamais comparar os meus dias com os dias de milhões de brasileiros que
que vivem em situação de pobreza, né? Pessoas vulnerabilizadas, eu não tenho o menor direito de fazer essa comparação, mas por mais que no dia a dia as coisas não sejam tão fáceis e muitas vezes você não consegue, como juiz, você não consegue dar uma resposta efetiva e você percebe que a pessoa que precisou da justiça, ela ficou de mãos vazias, ela não teve o seu direito reconhecido, não teve a sua dignidade reconhecida. O sistema prisional, isso é muito forte, né? As pessoas não consideram aquela pessoa que está presa como um ser humano. Em geral, a população e os governos, o Estado, consideram esse sujeito um não humano, né? Então, é muito cruel e muito doloroso trabalhar com isso e ver a dor dessas pessoas e perceber que você não consegue modificar esse estado de coisas que o Supremo Tribunal Federal chama de inconstitucional. Ainda assim, não há outro caminho. É um dever de todos nós cidadãos e muito mais de um juiz, de um ator jurídico, de levantar todas as manhãs, levantar a cabeça e sair caminhando e dizendo: eu vou trabalhar pela justiça, eu vou trabalhar para tentar garantir a Constituição. Eu vou tentar, e tem que tentar com todas as suas forças. Muito embora, muitas vezes, as tentativas não resultem em nada. Mas você tem que insistir, porque esse é o único caminho. O caminho da desistência não nos pertence. Né? Não há outra hipótese que não a cidadania e a democracia. E a gente tem que caminhar lutando por ela, né? Então, muito embora o sentimento romântico algumas vezes ele se afaste um pouquinho, logo eu particularmente tenho que respirar, inspirar e, e resgatar esse sentimento, porque esse é o único caminho que a gente tem como civilidade, como seres humanos que pretendem ter uma nação mais justa e solidária, né? E, João, você mencionou os detentos, você trabalhou durante muitos anos com detentos, inclusive foi uma pauta de uma entrevista que nós fizemos aqui contigo no Mural da Manhã. Eu queria te perguntar sobre quais são os setores da sociedade que mais precisam da justiça, ou por que ela não é exercida adequadamente, ou por que esses setores desconhecem dos seus direitos. É uma ótima pergunta, Sofia. Essas reflexões eu costumo fazer bastante. Eu acho que a academia, os pesquisadores fazem muito. É, assim, nós vemos, basta termos olhos, né, para enxergar que existem muitas pessoas no Brasil que necessitam que seus direitos sejam garantidos, direitos básicos. Direito a uma moradia, direito à educação, direito à saúde, direito a um emprego, né? Direito à cultura, direito ao lazer, direito a uma vida digna, né? E nós sabemos que o nosso país ainda é muito injusto, muito embora esse flerte com o fascismo tenha acontecido e tenha trazido alguns retrocessos, nós estamos caminhando novamente dentro de uma república que respeita, pelo menos, os fundamentos, né? De uma nação, de um país. Mas a gente vê que há muita vulnerabilidade por aí, e isso é histórico, né? O nosso país, ele é um país escravocrata, é um país de patriarcado, colonialista, tem toda uma longa história sobre isso. E a justiça é produto dessa sociedade. Então, se nós temos uma sociedade racista, machista, patriarcal, colonialista,
o judiciário é produto dessa sociedade. Então, a gente vai encontrar dentro do Poder Judiciário também essas situações, esses fatores. E como eu digo por mim, mas eu vejo jovens juízes pelo Brasil todo nos cursos de formação, dos quais eu participo, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, eu verifico que os juízes eles provêm de uma classe média ou uma classe rica. É claro que tem muitos juízes que vêm de camadas mais vulnerabilizadas, economicamente mais vulnerabilizadas, mas mesmo assim, mesmo esses, eles tiveram algumas oportunidades. Eles tiveram uma família, eles tiveram alguém que os auxiliou durante a faculdade, eles tiveram alguém que deu abrigo, quer dizer, apareceram oportunidades, né? E só que essas oportunidades não chegam para a população. Então, o resultado é que o judiciário não é formado, não é plural, não tem representantes de todos os estratos sociais e econômicos do país. E se não tem, não há identificação, não há identidade. Então, a pessoa do julgador que não conhece uma periferia, que não sabe como é a vida de uma pessoa em uma favela, que não sabe como é difícil você estar se preparando para trabalhar, acordando às 5 horas da manhã para pegar um ônibus ou pegar um metrô e ficar horas dentro daquele transporte para chegar no seu trabalho, trabalhar o dia todo e chegar 10 horas da noite em casa para, ao final do mês, receber um salário mínimo, né? E com aquilo tendo que sustentar toda a sua família, é, um juiz que não tem noção disso, um juiz que não tem noção que essa pessoa, muitas vezes, se quer sair de casa, ela pode, porque às 6 horas da manhã começou uma intervenção da segurança pública com um helicóptero pelos telhados das casas, com viaturas e com disparos de arma, com uma guerra acontecendo ali na frente de sua casa, e isso acontece em todos os lugares do Brasil, em todas as grandes cidades, o tempo todo. Quer dizer, o juiz que não tiver essa noção, ele será um ET para julgar essas pessoas. Infelizmente, a gente ainda não tem uma formação ética e humanista na magistratura, e o resultado é que muitas vezes o juiz acaba não olhando para essas pessoas e fazendo, então, julgamentos que eu diria pouco sensíveis a essas questões. E então é essa a realidade, por isso que talvez. Olha, tem que fazer uma ressalva. O judiciário não é gestor, o judiciário não é protagonista dos destinos da nação. O judiciário existe para resguardar, né, a Constituição e os direitos fundamentais. Só que nessa parte, o judiciário tem faltado muito. E a gente tem que olhar para dentro e tentar reavaliar isso aí. Existem grandes projetos, né, dentro do Poder Judiciário, da Justiça Nacional, para que isso seja sensibilizado. Atualmente existem a questão das cotas, né, para os concursos para a magistratura, e isso já tem começado a fazer um efeito positivo dentro da magistratura, né, na ocupação desses espaços de poder. E então, assim, a gente está caminhando, mas com muita lerdeza, é muito devagar. Excelente. Quero te perguntar sobre um outro aspecto que a gente vê que alguns juízes e desembargadores acabam se aproximando de empresas e do poder político. Qual a relação que deve manter um desembargador com relação a esses setores da sociedade? Olha, eu acho que a nossa lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, já traz muito das diretrizes, né, e de como deve ser feito. Olha, o juiz, por lei, né, não pode emitir, posicionar-se partidariamente, né? Agora, posição política, qualquer ser humano, ao sair pela calçada e comprar um pão numa padaria, pode
exercer seu pensamento político, né? Em que o pão está caro, ou que o pão teria que ser doado a todas as pessoas necessitadas, teria que compartilhar o pão de forma coletiva, ou então que não, cada um faça por merecer e trabalhe para conseguir o seu pão. Então, esses posicionamentos, eles são posicionamentos políticos, que é natural do ser humano e é muito importante, né? Agora, partidariamente, não, porque se o juiz se vincula a um partido político, obviamente ele vai perder a imparcialidade quando uma causa for levada a ele. No mesmo aspecto, é a questão do poder econômico, né? Eu estava falando do poder político, mas o poder econômico muitas vezes tenta se aproximar. Então, veja, eu vou dar exemplos meus, né? Vou falar a meu respeito. Se eu passo a adjudicar na minha história, digamos que eu começava a adjudicar em uma determinada cidade, então era um jovem juiz ali naquela cidade. A classe, a elite econômica sempre se aproximava de mim. Sempre chegava e dizia: olha, doutor, nós vamos fazer um jantar, nós vamos fazer um churrasco para conhecer melhor, apresentar o senhor às pessoas da cidade e tudo. Quer dizer, se fosse um gari que começasse a morar naquela cidade, ele não teria essa aproximação, né? Então, eu dou valor do trabalho relevantíssimo e nós, na pandemia, percebemos o quanto nós dependemos, a nossa vida depende das pessoas que fazem as limpezas das ruas e que fazem a coleta de lixos e, quer dizer, é um trabalho essencial para a nossa sociedade. Essa pessoa não teria essa proximidade com aquele poder, com aquela elite econômica. O juiz tem. Então, não vou dizer que o juiz tenha que fechar os olhos e os ouvidos e se fechar em seu gabinete, pelo contrário, ele precisa olhar e transitar e ver como é a vida de todas as pessoas. Porém, ele tem que tomar o cuidado de não ser cooptado. Cooptado no sentido de começar a traçar amizades com promiscuidade, né? Então, eu tenho um caso na justiça, um grande caso, se o senhor puder dar uma olhada para nós lá, então o juiz vai decidir e aí ele será muito agradecido, né? Aquela elite agradecerá muito que o juiz julgou aquele caso conforme as ideias, as vontades daquela elite econômica. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Assim, o juiz não pode se seduzir pelo canto da sereia. E eu vou dizer, é muito fácil ao juiz se seduzir ao canto da sereia. Porque as benesses, elas chegam muito rápidas. Você está numa fila de um banco, né? E vem o gerente e diz assim: não, por favor, doutor, o senhor vem aqui que nós atendemos o senhor de maneira diferenciada. Você está no supermercado, vem o dono do supermercado e diz assim: doutor, imagina, a gente pode levar as suas compras para a sua casa. Então você começa a ter essas deferências e você começa a achar natural isso. Você começa a achar que isso é da sua vida, né? Até que você começa a se sentir o todo-poderoso e se desliga da realidade das pessoas e se desliga da justiça, né? E isso, quando no meu início de carreira, eu sempre dou um exemplo. Eu morava lá no Oeste Estado e era acostumado a esses rapapés, né? Esses tratamentos diferenciados. E aí eu vim para Florianópolis e fui numa determinada loja comprar uma gravata e eu não fui atendido porque tinha muita gente na frente para me atender. E eu fui embora indignadíssimo que eu não tinha sido atendido no tempo certo com aquela gravata. E fui dirigindo o meu carro por 700 quilômetros pensando sobre isso e concluindo e pensando assim: João Marcos, quem você acha que é? Quem é você na fila do pão para achar que tinha que ter um tratamento diferenciado na venda, naquela loja, na venda daquela gravata? E aí eu comecei a refletir sobre isso
Eu digo que eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, mas não por questão religiosa, por questão humanitária. Vai, pega sua mochilinha e caminha 30 quilômetros, dependendo da ajuda humana daquelas pessoas que estão naquele entorno e que te auxiliam sem querer, sem saber quem você é, de onde você veio ou para onde você vai. Então, Porque é essa muito é fácil cair nisso, né, João Marcos? Deve ser exatamente. muito, é muito fácil, muito tentador também. Exatamente. Então, você tem que cuidar muito o tempo todo. E como que você vai cuidar? Saindo da tua bolha e indo para a periferia, olhando a vida das pessoas, da grande maioria da população brasileira, que é trabalhadora, que é lutadora, que todos os dias dá o suor para conseguir o pão. Então, se você sair da sua bolha e começar a ter essa realidade, você sempre vai ter isso com você, na questão do seu trabalho e da justiça. Você não vai se seduzir pelo canto da sereia. João, agora eu quero falar de um exemplo que é o completo oposto do que você tenta fazer, que é tentar sempre estar próximo da realidade do nosso país, porque você não precisa necessariamente viver a pobreza, viver situações de injustiça para conseguir compreender e defender essas causas. Mas você tem um exemplo de um desembargador que faz o completo oposto, que foi o desembargador responsável por escravizar a Sônia, que foi inclusive a pauta do 8 de março desse ano em Florianópolis, junto com a sua esposa. Durante 40 anos mantiveram essa mulher negra com problemas de visão e com problemas de surdez, desculpe, e mantiveram ela durante 40 anos dentro da sua casa, sem receber cuidados médicos, sem receber educação de Libras, sem receber salário, sem receber nenhum dos direitos básicos. O que pode acontecer com o desembargador dentro do sistema de justiça? O que pode ser feito em relação a isso? Olha, Sofia, aqui eu tenho que pontuar muito bem que, por uma questão ética, jamais eu trataria desse tema aqui. É uma questão que está na justiça, é uma questão que envolve um colega e que eu não tenho conhecimento e não tenho a permissão para tratar desse Não tema sabia. por uma questão absolutamente ética. O que eu posso dizer é que no sistema de justiça nacional, né, o juiz que está lá no início da carreira, que está no primeiro grau, ele responde disciplinarmente a uma corregedoria, né? Então, os tribunais têm os desembargadores corregedores que fazem inspeções e que apuram eventuais denúncias ou faltas disciplinares desses juízes, e aí, dentro da lei, aplicam punições, até mesmo uma aposentadoria compulsória ou uma demissão quando é decorrente de algum crime. E existem, claro, todas as críticas aí que é o máximo, então, que a pessoa vai receber uma aposentadoria compulsória, né? Será que isso seria uma punição? Mas isso é o que está estabelecido na lei enfim, para se modificar isso, tem que se modificar a lei. Quando você é desembargador, você não responde a essa corregedoria. Por questão legal, a corregedoria está no mesmo nível que você, hierarquicamente, né? Então, não há essa prestação de contas à corregedoria. Porém, existe o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça, sediado em Brasília, é composto por magistrados, por pessoas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, mas a grande maioria são magistrados que compõem o Conselho Nacional de Justiça, e lá eles, dentre as várias atribuições do Conselho Nacional de Justiça, também existe uma Corregedoria Nacional que apura faltas disciplinares de desembargadores. Então, a gente vê no noticiário, em geral, aí, um desembargador afastado, um desembargador punido por N situações. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que as pessoas imaginem que um juiz
ou um desembargador não responde a ninguém sobre seus atos, ele responde. Se o Estado é efetivo o suficiente para fazer com que a responsabilidade seja realmente verificada e as punições para aqueles que efetivamente descumpriram com o seu dever, né, violar uma lei, aconteça, isso é outra história, mas a lei, ela existe para dar instrumentos a isso. Obrigada pela resposta. Não sabia que não poderia entrar nesse tema, mas faz sentido que não possa. Mas obrigada por esclarecer como que funciona, né, esse processo. João e audiência, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer aqui os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente poder realizar o nosso trabalho todos os dias. É graças à contribuição dessas entidades que a gente está aqui com a Manhã com Dignidade, nossa programação matinal, a Noite Livre do Portal Desacato pela noite e também no nosso portal, sempre com notícias durante todo o dia e nas nossas redes sociais. Então, se você faz parte de uma empresa, entidade, sindicato e gostaria de apoiar o nosso trabalho, você entre em contato com a gente e a gente pode estabelecer uma parceria. O nosso número vai aparecer aqui na tela, é o 48988077742. E você que nos escuta, nos lê, nos assiste, pode contribuir também através do nosso Pix, que está aqui, é o desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode contribuir também sendo um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site desacato.info tem todas as informações de contribuições que podem ser mensais ou anuais. E a última forma de contribuir é através do YouTube, sendo um membro do nosso canal no YouTube. Então, qualquer uma dessas formas nos ajuda muito a poder profissionalizar, melhorar, expandir o nosso trabalho e poder chegar a cada vez mais pessoas. Se você não puder contribuir financeiramente, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos conteúdos, curta, comente aqui com a gente nos nossos programas. Isso ajuda muito a gente espalhar outra informação para cada vez mais pessoas. E é importante lembrar que todos aqueles que contribuem financeiramente com o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul participam do sorteio que a gente tem em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros. Todas as segundas-feiras, no JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a gente sorteia um livro para a nossa audiência. Sempre livros de excelente qualidade, que a gente coloca no correio para qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Então, contribua e você pode ser o sortudo ou sortuda a receber o livro na sua casa. E agora, retorno com o desembargador João Marcos Buch para a entrevista. João, ontem o presidente Lula esteve na cerimônia de posse da OAB, da nova gestão da OAB. E no seu discurso, que eu penso que foi muito importante, ele fala sobre o papel democrático que teve a OAB durante diversos momentos da história do Brasil. Ele traz em especial, logo depois do golpe de 64, que foi uma das primeiras instituições a se posicionar contrário ao golpe e denunciou os desaparecimentos e torturas e os presos políticos. E ele falou, eu vou abrir aspas aqui, o seguinte:
Atualmente, nos deparamos com um cenário global em que o fascismo ressurge sob novas formas. No Brasil, a intolerância política chegou ao extremo de uma tentativa de golpe contra a democracia. Um golpe que previa inclusive o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, nesse momento de construção democrática, a OAB tem a missão de continuar sendo uma voz ativa e crítica, apontando os caminhos para um Brasil mais justo, igualitário e soberano. E aí, a importância desse discurso do Lula e da presença de um presidente da República na posse da OAB, que, segundo ele, o único outro presidente que esteve presente numa posse foi Juscelino Kubitschek, e ele traz, né, ele insta, né, que essa nova gestão tenha o legado de defender a democracia, a justiça e os direitos humanos. Eu queria que você falasse sobre esse discurso de posse do presidente Lula, o que você pensa sobre ele, e aí o que tem dele que faz sentido para a atuação como desembargador. É muito relevante a presença de um presidente da República na posse, né, da OAB e tudo mais. Isso demonstra a importância, não, digamos assim, a presença do presidente não é nenhum favor, é um reconhecimento, né, da importância da Ordem dos Advogados do Brasil para os destinos da nação e na história da nação. Eu sempre procurei ter um relacionamento muito aberto e muito cordaz com a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente porque eu sempre vi o advogado e eu atuei muito tempo na justiça criminal, né? No sistema de justiça criminal. E eu sempre procurei resguardar a função essencial do advogado à justiça, cuja previsão está na Constituição Federal, né? Então, a minha postura, e eu sempre fui chamado e costumo ir a eventos promovidos pela OAB para falar sobre justiça, democracia, defesa, né, na perspectiva do judiciário. E eu sempre deixei isso muito nítido de que não é apenas verbalizar, é se comportar e realizar todos os dias no seu trabalho como juiz o respeito à atuação do advogado. Muitas vezes a gente acaba encontrando situações de juízes que têm uma ligação um pouco maior com o Ministério Público, né? Então, eu diria assim, até que uma parceria com o Ministério Público, né? E o advogado fica alijado disso. Então, o advogado está fazendo a defesa do seu cliente e ele percebe que o juiz e o promotor estão ajustados, né? A prova disso é o Supremo Tribunal Federal, né? Anulou decisões do antigo juiz, né? Antigo ministro e atual senador Sérgio Moro na Operação Lava Jato, exatamente dizendo que havia uma quebra dessa imparcialidade, dessa equidistância entre as partes, entre defesa e acusação, e o Supremo então disse que não, que o juiz então agiu mais como acusador, como Ministério Público, do que como juiz. Então, eu, sinceramente, procuro todos os dias. O gabinete aqui, agora, no Tribunal de Justiça, é aberto aos advogados, não há necessidade de agendamento. O advogado que queira conversar comigo sobre algum processo, basta ele comparecer no gabinete, que ele será atendido naquele momento. Claro que às vezes pode ser que eu esteja em sessão, né? Então aí não vai ser possível, a minha assessoria atende, mas se ele retornar depois, eu vou atender, porque eu realmente respeito o trabalho do advogado. Eu já precisei de advogado em causas próprias, né? E para mim foram essenciais, inclusive para eu não enlouquecer.
foram quase que psicólogos meus. Assim, porque a pessoa que está se sentindo injustiçada, ela acaba entrando numa loucura, porque ela pensa, em determinado momento, ela pensa: será que só eu que estou certo no mundo? Será que bem no fim eu não estou errado? E o advogado serve para te colocar no eixo e dizer: não, vamos à luta, vamos seguir em frente. Então, em toda a minha trajetória, eu trabalhei muitos anos na comarca de Joinville e tive, assim, experiências sensacionais com a Ordem dos Advogados do Brasil, com as presidências da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Joinville, assim, que foram essenciais para a atuação, para o meu trabalho. Durante a pandemia mesmo, que eu montei uma equipe interinstitucional, a OAB fez parte disso e comparecia às inspeções junto comigo, sendo essencial para que a gente traçasse caminhos, né? Então, a OAB foi, sim, essencial na luta contra a ditadura, né, na reabertura democrática, e continua sendo uma instituição muito importante para todo o país. Então, essa presença do presidente na posse da presidência da OAB nacional é muito emblemática, muito simbólica, no sentido de reconhecer a importância da OAB para o nosso país. E agora, João, uma pergunta de novo sobre o cargo de desembargador que agora você ocupa. Como é possível melhorar a qualidade da justiça no nosso estado? Sim. Olha, aí é complexo, né? Mas eu vejo aqui, entre muitos colegas, uma preocupação muito grande, né, na presidência do Tribunal de Justiça, com as suas diretorias, uma preocupação eu acho que, além de tudo aquilo que a gente já falou sobre a formação do juiz brasileiro, que precisa ter uma formação ética e humanista, que precisa ter, a magistratura precisa ser composta por mais atores de todos os estratos sociais, né? Agora, eu vejo como uma das grandes dificuldades e problemas na nossa justiça, além, é claro, como tudo que a gente foi falando, desse olhar, dessa sensibilidade para com a realidade, com o mundo da periferia, com as pessoas mais vulnerabilizadas, uma pessoa em situação de rua. Assim, eu realmente olho para essas pessoas quando eu caminho pelas calçadas aqui da capital, né, que tá nós estamos vivendo uma situação muito difícil, existe uma tentativa de redução da humanidade dessas pessoas, como se as pessoas que vivessem em situação de rua não fossem cidadãos. Eles são cidadãos, como todos os outros, a única diferença é que eles não têm uma casa, eles não têm uma residência fixa, então eles têm todos os direitos e todos os deveres que todos nós temos, mas eles vivem na rua em situação de absoluta vulnerabilidade e insegurança, e eu vejo uma tentativa de criminalizar essas pessoas, isso é... Mas, então, além disso tudo, o problema que eu percebo aqui, que é uma opinião mais coletiva mesmo, é a demora na entrega da jurisdição. Um recurso sobe ao tribunal, ele até tramita rapidamente no primeiro grau, dentro do razoável, mas aí sobe para a justiça e sobe ao Tribunal de Justiça, os recursos sobem e eles não têm uma resposta efetiva. Então acabam demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso não é razoável. Isso não é possível. A justiça que tarda é a justiça que falha. E a preocupação, então, administrativa, que eu vejo com muito bons olhos aqui das direções, é tentar avaliar e tentar realmente superar essa demora na entrega jurisdicional, seja pelo número de aumento de desembargadores, seja pelo número pela otimização dos serviços, pela otimização do sistema de informática,
enfim, trabalhando com os instrumentos que a gente tem em mãos, né? Então, eu vejo o gargalo mesmo nessa demora da entrega jurisdicional, e isso eu percebo uma vontade muito grande com projetos aqui dentro do Tribunal de Justiça. Eu acho que, se a gente superar essa demora, se nós conseguirmos entregar a jurisdição no tempo certo, né, é, a sensação, o sentimento de justiça da população se aproxima um pouquinho mais, né, do Poder Judiciário. Só que, é claro, isso é um primeiro passo. Eu acho que o fundamental é, como a gente já falou no programa, essa sensibilização e essa noção de que a vida das pessoas aí está difícil e que nós temos que ter noção que nós, como poder constituído, como poder da nação, temos responsabilidades sobre toda essa situação que a gente vive no país, né? A partir do momento que a gente entenda que a gente tem essa sensibilidade, a gente vai buscar instrumentos e caminhos para tentar melhorar e tentar reduzir toda essa injustiça que acontece no dia a dia dos brasileiros. João, no discurso de ontem do Lula, ele também falou sobre a desinformação e a propagação de ódio nas redes sociais. E ele fala que isso é devido a uma falta de regulamentação e de uma tendência de concentração de poder em monopólios digitais. Ele fala, inclusive, de um colonialismo digital e diz que é imperativo avançar na criação de um arcabouço jurídico robusto que promova a concorrência justa e proteja as crianças, as mulheres e as minorias. E aí eu queria te perguntar, em relação a isso, como que a mídia interfere no Poder Judiciário? Assim, olha, eu tenho algumas reflexões a respeito da questão da mídia e das redes sociais que a gente tem que é, avaliar e fazer algumas distinções. Então, veja, vocês do Portal do Zacato são um órgão registrado, um órgão de comunicação, de imprensa, de jornalismo, e que responderão pelo trabalho que fizerem, né? Então, se acontecer de um meio de comunicação, como algum jornal tradicional, alguma TV, né, vier a causar prejuízo e dano a uma pessoa, tá, a partir do seu trabalho, isso é uma coisa. Isso é algo que precisa ser responsabilizado e vai ter responsabilidade ou não sobre aquele ato que trouxe prejuízo àquele cidadão. Outra coisa são redes sociais, né, que se arvoram como jornalistas, como formadores de opinião. Essas redes é que precisam ser regulamentadas, porque os meios de comunicação oficiais já são regulamentados. Talvez precise melhorar, incrementar a legislação a esse respeito. Agora, os outros meios de comunicação precisam ser regulamentados, porque senão é uma terra sem lei, onde tudo pode, onde todos os ataques e violência e fake news e mentiras são feitos e ninguém responde por nada. Invocam a liberdade de expressão. Ora, quem é jornalista de formação, quem trabalha com jornalismo sabe da importância da liberdade de expressão, mas sabe da responsabilidade que essa liberdade de expressão traz. Agora, tem muitas pessoas que estão aí se arvorando, né, e como grandes formadores de opinião e que não desejam ser responsabilizadas. Isso precisa acontecer. Eu já sofri de matérias falsas, né, de fake news,
Algumas coisas eu deixo passar de lado, mas outras coisas eu procuro a responsabilidade, porque o discurso de ódio é diferente da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer violência, atos de violência. E isso que tem que ser muito bem pontuado. E eu acho que o judiciário tem também, a gente está falando do judiciário, né, da responsabilidade do judiciário, o judiciário tem muita responsabilidade sobre isso também. É, mais ou menos era isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Sofia, mas qualquer coisa você renova e eu arremato, tá bom? Respondeu sim, João. E eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui hoje, por dispor desse tempo para conversar com a gente. E quero te parabenizar também pelo cargo, porque você colocou no seu discurso, eu vou ler um trecho rapidinho, que fala assim: há valentões por todos os cantos, querendo governar o mundo e, por consequência, a justiça. Pessoas que não aceitam projetos de vida coletiva, com melhor distribuição de renda, com direitos iguais, pessoas machistas, racistas e colonialistas, pessoas preconceituosas, homofóbicas e recalcadas, pessoas que disseminam ódio e idolatram a guerra, a ditadura militar e que desejam retroceder até o pré-iluminismo. E por isso é tão importante pessoas como você que fazem a oposição justamente a isso. Então, te agradeço, te parabenizo e muito obrigada por mais essa entrevista aqui no Mural da Manhã. Obrigado, Sofia. É assim, jamais eu me arvoraria como dono da verdade. O que eu acredito é que eu estou do lado da Constituição, estou do lado da democracia, estou do lado da justiça. E se eu estou do lado desses pilares, é porque o caminho está certo, né? Então a gente vai em frente. E parabéns mais uma vez pelo programa. Estou bem à disposição. Muito obrigado. Foram perguntas bem palpitantes. Algumas eu não pude responder, mas foi bem importante. E eu agradeço muito por esse espaço ter sido, né, propiciado à minha pessoa. Tá bom, Sofia? Muito obrigado e um bom dia a todos Obrigada, e a todas. Abraço. Muito obrigada à audiência que nos acompanhou durante o dia de hoje. Aqui, olha, a Wanda Pinedo fala com certeza esperança renovada nessa justiça catarinense, tão conivente com a impunidade aos de alto escalão. A Márcia Tereza de Benguela, oi, bom dia, fala dá bom dia pra gente. Aqui também o Murilo fala que o discurso do João Buck de posse vai ser paradigmático na sociedade em geral, mas espero que também no judiciário, no sentido de desembargar, encorajar a garganta de futuros jogadores. Bom dia ao Raul Fittipaldi, que também esteve por aqui, Luiz Marques de Lima, Dagoberto Baldim, Bordim, desculpa, Dagoberto, Karen Machado, muito bom dia a todo mundo, e também quem esteve acompanhando pelo Instagram, que eu não consigo aqui visualizar quem mandou mensagens por lá, mas eu sei que tem. Quero divulgar o nosso programa de hoje à noite, na Noite Livre do Portal do Desacato. Amanda Miranda vai falar sobre o que esperar da direita em Santa Catarina com a possível condenação de Bolsonaro. O programa é hoje, às 8 da noite, nas redes do Portal do Desacato. Convido a todos para acompanhar o programa Passando a Limpo com Amanda Miranda e esse tema importantíssimo. Também quero dizer que ontem nós tivemos o sorteio para um daqueles ou daquelas que contribuem com a gente e foi sorteada deixa eu ver aqui, gente, esqueci o nome da sorteada. Amy, você lembra? Ontem nós tivemos o sorteio do livro e eu queria pegar aqui, mas eu não tenho aqui a sorteada do dia de ontem. Enfim, amanhã eu anuncio quem foi a sorteada e já aproveito para... tá aqui, né? Oi, Amy, que tá comendo. Oi, bom dia. Não era para eu entrar aqui, eu mudei a sala e entrei. Sofia, tá aqui, ó. Vou colocar. Tá aqui o sorteado.
A Débora Richard Sigona ganhou ontem o sorteio do livro. Então, gente, fica aí. Para você que ainda não apoia o Portal Desacato, ou pelo Pix, ou sendo um leitor ou leitora amiga, ou sendo um membro do nosso canal no YouTube, contribua com a gente. Você pode ter a sorte de receber um livro da Editora Insular na sua casa. É isso, muito obrigada a todos que acompanharam. Nos vemos amanhã, hoje à noite, na Noite Livre do Portal Desacato com a Amanda Miranda, e amanhã de manhã, na Manhã com Dignidade. Um abraço para todo mundo e uma ótima terça-feira. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.